O Thiago Ventura comemorou a descriminalização do porte de maconha. Já a Carla Zambelli reprovou. E aí, meu amigo, é um assunto que eu acho tão difícil. Às vezes você ouve até gente que nunca vai ingerir nunca vai fumar uma cannabis aí, e que é a favor da descriminalização, não apenas da cannabis, mas de tudo. E os argumentos, assim, parecem até fazer sentido. Ora, rapaz, eu evito até refrigerante, imagino cannabis, né? Mas sempre foi um tema muito polêmico para mim essa questão da argumentação em torno disso. Eu sempre achei um tema muito difícil. E eu sei que para alguém que teve já que lidar com isso na sua casa, essa pessoa ela não tem dúvida, tem que proibir. Mas aí muitas pessoas argumentam assim, ó: "Ah, então, porque uma pessoa viveu uma tragédia em sua casa, por exemplo, perdendo um parente na piscina, deveríamos proibir então a existência de todas as piscinas do mundo?" Tá vendo? Não é tão simples. O argumento inicialmente me parece muito bom. Eu acredito que descriminalizar as drogas não é correto, mas eu reconheço que é um tema difícil. E vamos falar sobre isso aqui hoje, vamos falar sobre esse videozinho do Thiago Ventura, que a Carla Zambelli publicou. Vamos falar sobre os argumentos que dão para a liberação e vou tentar mostrar por que eu creio que o melhor seria não liberar as drogas. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Eu vou começar aqui então com o videozinho que a Carla Zambelli publicou no Instagram dela, com o Thiago Ventura comemorando, e aí logo em seguida a Carla Zambelli mostra algo. Vamos lá. Aqui é o Brasil, caralho! Eu sou sua mãe. Não... Aconteceu que ele tá com uns 2, 3 dias ou mais, tão trabalhador, meu filho é. Ali, minha filha, eu quero ajuda. O que ele tem? Ele vai ali no meio daquele pessoal, minha filha. Ele é usuário de droga? Meu filho saiu. Eu vim chamar ele para ajuda. Não, meu filho, enfim, até aí. Então o que você tem aqui, né? Por um lado, alguém comemorando a liberação da maconha, e por outro, a Zambelli mostrando ali, tentando sensibilizar as pessoas, olha o que as drogas geram e tal. E aí, como eu falei, muita gente vai argumentar assim, olha, alguém que enfrentou uma tragédia pelo mau uso de algo, significa então que a gente deveria proibir o uso desse algo, por exemplo, da piscina em casa, já que alguém se utilizou disso e enfrentou uma tragédia? O argumento é de se pensar. Então vamos lá, primeiro deixe-me mostrar os argumentos que são dados para liberar as drogas. Primeiro argumento, que é a liberdade individual. Quem é o governo para proibir o que eu vou ingerir ou não? E se o governo começa a proibir isso, por que ele não pode também começar a controlar se eu vou beber Coca-Cola, se eu vou comer salsicha ou não? E aí eles falam até da hipocrisia. Pode o uísque e tantas outras coisas, e por que não pode isso? Então esse seria o primeiro argumento, que é a liberdade individual. Um segundo argumento seria um argumento de caráter utilitarista. Olha, é melhor para a sociedade que a gente libere. Essa é a argumentação daqueles que são favoráveis à liberação. E eles dizem, olha, você gasta com polícia, e aí você acaba corrompendo a polícia, porque aí tem o tráfico de drogas, e aí então os policiais são corrompidos, a moralidade deles vai pro ralo, e eles se tornam horríveis não apenas em relação ao tráfico, mas em relação a tudo. Se tornam viciados em se corromper. Olha, há mais violência por conta da ilegalidade. Um exemplo, se um usuário de droga ele não paga, como não há regulamentação estatal, o traficante se utiliza da violência para cobrar o cara. Agora, se houver regulamentação, em tese, o que eles dizem é, aí o traficante vai acionar a justiça e não vai precisar matar o cara, né? Então, quando, por exemplo, falam de agiota, olha, eu procuro o agiota que só quebra a perna, que não mata. Porque o agiota é assim, como ele é fora da lei, se alguém deve para ele não tem como acionar a justiça. Então, ele acaba se utilizando do recurso da violência para cobrar aqueles que lhe devem. Então, esse seria um argumento. O terceiro argumento, um argumento aí mais de caráter pragmático, que é o seguinte, olha, o fracasso do Estado. O Estado não consegue lidar com a questão das drogas. Veja como as pessoas têm facilidade para usar drogas. Então, não adianta nada. E alguns até... Aí, às vezes, até um pastor vai dizer assim, às vezes, até, tá vendo? A função do Estado não é isso aí, não. A questão da moralidade das pessoas, é só o evangelho que pode fazer isso e por aí vai. Então, são esses três argumentos aí. E qual seria, então, um contra-argumento a esses três argumentos aí? Eu partiria das experiências internacionais fracassadas em relação à liberação do uso de drogas. E aí eu vou acabar tocando um pouquinho em cada um desses três pontos aí. Mas vamos lá. O que a gente tem de informação sobre, por exemplo, a Holanda? A Holanda começou a flexibilização do uso de drogas lá em 1976. Naquela época não podia importar. Era permitido a posse e a venda ali de maconha, por exemplo, em coffee shops,
que tinham lá na Holanda. Houve, os relatos que a gente tem? Houve um aumento significativo do consumo de maconha. E isso fez com que eles tivessem uma tolerância à droga e passassem a necessitar de maiores doses, acelerando assim a dependência e estimulando a produção de drogas cada vez mais pesadas. Então, sendo esse relato aqui verdadeiro, isso é uma grande coisa a se pensar. A legalização lá na Holanda, ela não acabou com o comércio ilegal. Gente, a gente tem um monte de coisa que é legalizado no nosso país, não tem? Tem um monte, e mesmo assim não tem o comércio ilegal de alguém que vai comprar do outro ali porque esse cara não paga imposto. Então esse argumento em si, de que vai acabar com o comércio ilegal, isso é tolo porque não tem em relação a nada. Então, assim, a legalização lá na Holanda não acabou com o comércio ilegal. Lá nos coffee shops, lá eles legalizaram as drogas e aí tinha horário para ser comercializado, não podia vender para jovem, tinha limitação de quantidade também, enfim. Claro que o liberal talvez argumentaria, tá vendo? Porque tá errado, tinha que liberar geral, né? Essa seria uma argumentação. Mas enfim, outro problema. A Holanda se tornou um imã de criminosos. Segundo dados da França e da Grã-Bretanha, cerca de 80% da heroína vendida ou usada nesses países passou ou temporariamente esteve ali, né, na Holanda. Então, de acordo com um funcionário da alfândega britânica, a Holanda se tornou o lugar para traficantes de drogas trabalharem e um ambiente que é relativamente livre do ponto de vista de um criminoso. E desde 2011, a política holandesa tem mudado em relação à liberação das drogas. A Holanda liberou a prostituição também. Em 2008, a revista Veja fez uma matéria intitulada "A Holanda reconhece: legalizar a maconha foi um erro". Desde que a prostituição foi legalizada 7 anos atrás, tudo mudou. Os restaurantes elegantes e o comércio de luxo que havia nas proximidades foram substituídos por hotéis e bares baratos. A região do De Wallen afundou num tal processo de degradação e criminalidade que o governo municipal tomou a decisão de colocar um basta. E é engraçado, né, que nessa liberação de drogas, de prostituição, um dos argumentos para legalizar a prostituição era dar melhores condições para as mulheres, para as prostitutas. Não funcionou. Com o aumento da demanda, houve necessidade de trazer mais prostitutas. E aí acontecia tráfico de mulheres. Como a gente viu naquele filme O Som da Liberdade, que narra justamente isso. Pessoas que sequestram meninas para quê? Para transformá-las em prostitutas. Outra coisa interessante foi que, ao liberar as drogas, a Holanda pensou, agora a gente vai afastar os criminosos. Não aconteceu. Hoje, a população está descontente com essas medidas liberais, pois elas criaram uma expectativa ingênua de que a legalização manteria os grupos criminosos longe dessas atividades, disse a Veja o criminologista holandês Dirk Korff, da Universidade de Amsterdã. E a matéria da Veja de 2008 continua falando da Suíça. A experiência holandesa não é a única na Europa. Zurique, na Suíça, também precisou dar marcha ré na tolerância com as drogas e a prostituição. O bairro de Langträsk, onde as autoridades toleravam bordéis e o uso aberto de drogas, tornara-se território sob controle do crime organizado. Outra experiência com a liberação das drogas foi no Uruguai, que legalizou em 2013. De acordo com várias matérias, a gente sabe o seguinte, que o número de assassinatos aumentou. Houve também aumento de apreensão de maconha ilegal. Houve aumento de consumo de maconha. Entre adultos de 55 a 65 anos, o aumento foi de 229%. É claro que muitas e muitas vezes, os argumentos em relação a todas essas experiências negativas aqui olha, o problema não foi a legalização, mas foi o modo em que essa legalização foi feita, houve excesso de regulamentação. É verdade, é uma coisa que você tem que pensar. Por exemplo, teve lugar, a Holanda se tornou um ponto turístico, todo mundo foi para lá. E se liberassem todo o mundo? Aí então não precisaria ninguém correr para a Holanda. Será que seria melhor? Esse é um argumento que eles usam. Eu acredito que não, acredito que seria uma desgraça mesmo. De qualquer forma, o utilitarismo, que é um dos argumentos aqui usados para defender a liberação das drogas, utilitarismo é o quê? O Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal, dá uma boa definição do que é utilitarismo. Fazer o bem ao maior número de pessoas. Tomar decisões de acordo com o que traz os melhores resultados mensuráveis. Se o utilitarismo é usado para aprovar a liberação das drogas, as experiências fracassadas talvez sejam aí um grande indicativo de que o melhor seria não aprovar. Se de fato a situação se torna pior com a liberação das drogas, as liberdades individuais desaparecem quando o caos se instala, quando criminosos, agora antes que precisavam ficar lá escondidos,
E é óbvio que a gente sabe que os criminosos mandam de um monte de coisa, mas se tornar ainda, você tornar o caminho mais fácil para eles, aí você coloca de fato essa galera como a elite da sociedade. E aí, as experiências aí têm mostrado nesse sentido que as liberdades individuais acabam diminuindo. Então assim, eu continuo achando um tema muito difícil, muito difícil mesmo. Mesmo assim, eu acredito que com base principalmente aí na experiência, um argumento até pragmático aí, a experiência ou utilitário, mostra que as experiências com a liberação das drogas não foram muito boas não. Agora, outra coisa muito importante aqui é o STF legislando. Isso aí é um absurdo. E até as pessoas que defendem o STF, para você ver como que o STF está legislando, ele não podia fazer isso. Isso é um absurdo. Você nota que ele está fazendo isso principalmente ao perceber, ao ver os argumentos daqueles que estão defendendo o STF. Por exemplo, o Zeca Dirceu. Aos que acusam o STF de legislar, existe há décadas inúmeros projetos no Congresso sobre drogas, definição de usuário e traficante. O Congresso não legisla, então cabe sim ao STF decidir. Tá vendo? Ele tá assumindo, ó, o Congresso está muito devagar, então por isso o Congresso que tem que fazer a lei. Mas como ele não faz, o STF então fez. Ele tá provando, ao defender o STF, ele está provando que o STF está sim legislando. A divisão de poderes sempre foi um tema importante em sociedades livres. Os homens livres sempre entenderam que a importância de existir mecanismos para limitar o poder. E um desses mecanismos é a divisão de poderes. Então você tem o STF aqui, que é o judiciário, você tem a Câmara, os deputados, o Senado, que é o poder legislativo, e você tem o executivo, o presidente. Então a ideia de ter divisão de poderes é para que um homem não tenha controle sobre tudo. O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, quem tem poder absoluto é certeza absoluta, essa pessoa vai se corromper. Outro detalhe, quando o governo, que é o agente da lei, diz que algo não é contra a lei, isso tende a ser praticado com muito mais liberalidade. Então se você permite, por exemplo, o aborto, o divórcio, casamento gay, o que acontece? É óbvio que isso se torna mais praticado, porque o governo, até na Bíblia, ele é essa representação da lei. Mas se o próprio governo está dizendo isso não é imoral, isso tende a exercer uma influência muito grande sobre a noção de certo e errado das pessoas. Ou seja, elas começam a não sentir mais culpa de fazer aquilo que é errado. E aí isso afeta até a espiritualidade das pessoas, que começam a ter essa visão incorreta aí sobre aquilo que é certo e errado. Por exemplo, pense na perversão sexual. O meu avô deu o primeiro beijo na esposa dele, na minha avó, no casamento. E ele ficou com ela até o final da vida dele. Isso é raro hoje, não é? Mas não é apenas lá fora, não. Na igreja também. Como que essa questão cultural, como que a legislação influenciou até a noção de certo e errado das pessoas da igreja. Ou seja, então, para mim, a liberação de drogas, do aborto, do divórcio, é simplesmente, todas essas coisas são sim um símbolo da degradação moral da sociedade. Agora, eu quero lembrar vocês de que a igreja, ela vivia em um cenário de total degradação moral e ela se manteve fiel. Nesses períodos de total perversão, esses períodos servem para expor os verdadeiros cristãos. Os falsos, eles apenas seguem a cultura. Os verdadeiros não se moldam a ela. A igreja de Pérgamo, em relação à igreja de Pérgamo, Deus disse: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ou seja, Deus está dizendo: parabéns, parabéns, vocês estão sendo fiéis, mesmo no meio de vocês são uma ilha nesse mar de imoralidade. Mas é isso, é um assunto difícil de lidar, e é isso aí. Mas o que vocês acham? Pode dar, você que acha, não, eu acho que é gente que não usa, tá? Tem gente que não usa, nunca vai usar na vida, e por conta da questão da liberdade individual, por conta de alguns preceitos, eles acreditam, a hipocrisia, pode uísque, não pode, eles acreditam que pode. Eu acho que o melhor seria mesmo não liberar, principalmente por conta desse argumento aí da questão da própria experiência. Mas enfim, o que vocês acham disso? É um tema difícil, mas pode deixar o seu comentário aqui. Se você é a favor, dê os seus motivos, se você é contra, dê os motivos aqui também. Deus abençoe, até a próxima.